Olá, querida amiga e amiga, paz do Senhor Jesus. E você não está no canal errado, tá? Esse é o canal Jonathan Costa e hoje nós vamos para mais um vídeo do Jonathan Comenta. Antes de você começar a ver esse vídeo, já quero pedir para que você curta, se inscreva no nosso canal e nos ajude a alcançar uma meta. A nossa meta é alcançar 100 inscritos. Nós estamos aí com um pouco mais de 85 inscritos e com a sua ajuda nós vamos conseguir alcançar essa meta. Então se inscreva, como eu já falei, compartilhe, curta os nossos vídeos e divulgue o nosso conteúdo com seus amigos, tá bom? Você está observando que eu estou com a camisa de um time de futebol hoje, a camisa do Cruzeiro, é o time o qual eu torço e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema do nosso vídeo é futebol, torcer ou não. E é claro que, como o próprio nome do quadro fala, Jonathan Comenta. Então é uma opinião minha, lembrando que é uma opinião minha, mas eu sempre busco trazer algum versículo bíblico para que a gente não possa fugir à linha de pensamento aqui, tá bom? E o versículo que eu quero tomar para falar a respeito de futebol, é o versículo de Êxodo, no capítulo 20, no verso 3, que fala: não terás outros deuses diante de mim. O tema torcer para um time de futebol é um tanto quanto polêmico, é assunto de muita discussão, Aquelas pessoas, não vou dizer mais velhas, mas as pessoas que vieram primeiro para a igreja, aqueles convertidos mais antigos, os pioneiros da igreja, eles têm uma opinião um pouco divergente dos mais contemporâneos, dos mais novos a respeito do fato de torcer para um time de futebol ou não. Mas eu tenho a minha opinião quanto a isso, e eu me baseio sempre em Êxodo 23 e também em outros versículos bíblicos, mas esse aqui é um pouquinho mais fácil da gente estar entendendo. O que acontece? O fato, o ato de torcer para um time de futebol em si não é pecado. Você não vai ver em momento nenhum da Bíblia falando o termo torcer para um time de futebol é pecado, Deus não agrada disso. Mas a gente observa que um mandamento bíblico não terá outros deuses diante de mim. O erro de muitas pessoas é colocar não só o futebol, mas qualquer outra coisa que ela gosta na frente de Deus. E isso já é algo que não é agradável aos olhos do Senhor. Tem pessoas que endeusam muitas coisas, como é o caso do futebol. Tem pessoas que você observa aí na própria televisão, nos noticiários, torcedores que vendem a sua casa para ver jogos, pessoas que põem fogo no seu veículo quando o seu time perde. Eu conheço pessoas assim aqui na minha cidade. Tem um cidadão aqui que uma vez o time dele perdeu, pôs fogo na casa dele. Então isso é um absurdo uma coisa dessa. Ele é torcedor fanático. Eu acredito que quando você tem apreço por um time de futebol, como é o meu caso, eu gosto do Cruzeiro, desde criança eu sou torcedor do Cruzeiro, mas eu não vejo o Cruzeiro como algo que sem ele eu não consiga viver. Não é dessa forma que eu vejo o time de futebol. Eu gosto de ver o esporte de futebol em si, eu acho interessante, eu acho legal. Não sei explicar o porquê, Todos nós brasileiros temos uma tendência a gostar do futebol porque é um país que tem uma tradição muito grande nesse esporte. Então é normal que todo rapaz, todo menininho, quando nasce, o primeiro brinquedo, um dos primeiros presentes que ele ganha é uma bola de futebol. E a partir daí, essa vontade, esse gosto pelo esporte, ele vai crescendo naturalmente. Não foi diferente comigo, eu acredito que não é diferente de muitas pessoas que estão vendo esse vídeo. Mas o problema aqui é como você se dá, como você lidar com o futebol. Quando você deixa de, por exemplo, de ir à casa de Deus para ver um jogo de futebol, já é algo para a gente começar a observar. Quando você começa
a vender seus bens para poder ir ao estádio, para poder ver um jogo, para poder assinar um pacote de TV para ver os jogos, já é algo a começar a se pensar, porque aí você já está colocando o futebol na frente de Deus, você já está colocando ele como prioridade, né? Nós devemos entender que a nossa prioridade é o Senhor, é a presença de Deus, é a casa de Deus, né? Entre ver um jogo de futebol e ir à igreja, a minha preferência sempre tem que ser para ir à igreja, né? Entre ler a Bíblia e ver a notícia do meu time na internet, a minha preferência sempre tem que ser para ler a Bíblia. Nós não devemos confundir essas coisas, né? Você pode sim torcer para o time de futebol, né? Você pode torcer para o Cruzeiro, para o Atlético Mineiro, para o Flamengo, para o Grêmio, entendeu? Para qualquer time que você achar interessante torcer, mas que isso não tome o lugar e o espaço de Deus na sua vida, né? Você pode torcer, mas não é saudável você ser fanático, né? Eu tenho amigos, tenho pessoas conhecidas que são loucos com futebol, beleza, né? Tem gente que acha que não tem nada a ver, mas a minha opinião é, se você começa a colocar isso na frente de Deus, tem algo errado aí, você tem que começar a analisar isso. Então é a minha opinião, né? Igual eu sempre falei desde o primeiro vídeo desse quadro, eu passo a minha opinião e sempre trago um versículo bíblico, não para justificar aquilo que eu penso, mas para poder embasar a minha opinião, uma vez que eu não encontrei nada que permita ou proíba determinado assunto dentro da Bíblia. Então, pelo menos até hoje, se você viu algo aí que fala que é proibido torcer para um time de futebol, comenta aí, me fala aí que eu estou aberto a aprender também. Mas até então, eu só entendo que você não pode fazer com que o futebol ou que qualquer outra coisa, uma novela, um esporte, a Fórmula 1, tem gente que gosta de Fórmula 1, tem gente que gosta de basquete, de vôlei, enfim. Aquilo que você curte fazer, um hobby que você tem, que isso não venha estar na frente de Deus, não venha ser colocado como primícia na sua vida. E assim, torça à vontade para o seu time e quando o seu time perder também, né, que isso acontece, não fique bravo com isso não, isso é normal, é do jogo, acontece, né? Um dia você ganha, outro você perde. Um dia você é campeão, outro você é rebaixado, isso é natural. Mas enfim, nós não podemos esquecer da palavra, que é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos instrui, que nos ensina a cada dia. Então, quando você tiver uma dúvida recorrente a isso, veja o que a Bíblia fala, né? Ore ao Senhor, peça a direção do Espírito Santo, e procure dentro da Bíblia. Eu tinha muita dúvida quanto a esse tema e em um determinado momento da minha vida eu até achei que eu não deveria mais ver o time que eu cresci gostando dele jogar futebol na televisão, mas eu vejo hoje que não tem problema algum desde que isso não assuma o lugar de prioridade de Deus na minha vida, né? Quando o Senhor, quando você cumpre esse mandamento, né, amar o seu Deus sobre todas as coisas, né, servir a Ele como o único Senhor da sua vida, não tem problema, não, eu acredito que não tem problema você torcer para um time de futebol, como eu torço para o Cruzeiro. Eu acredito que tem muita gente que também tem um time de futebol que ele aprecia, que ele gosta de ver o futebol, isso é muito interessante, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito desse tema, se você concorda ou não, vamos interagir juntos e até o nosso próximo vídeo do Jonathan Comenta, tá bom? Deus abençoe a todos.